Psicólogo Natanael Custódio e fui convidado aí para responder algumas perguntas sobre a ansiedade nesse tempo de pandemia. Como é a rotina das pessoas com ansiedade? Bom, as pessoas com ansiedade, elas, em função de serem ansiosas, e a ansiedade ela tem a ver com uma hipervigilância, um medo constante de que as coisas deem errado, né? Uma sensação interior de incapacidade de lidar com as circunstâncias e, portanto, uma postura de tentar controlar melhor os fatores para que nada saia errado. As pessoas com ansiedade, elas tendem a ter uma rotina muito mais regrada porque elas temem que as coisas possam se desencontrar em algum momento e que as consequências sejam muito sérias, né? Porque quem tem ansiedade tende ao raciocínio catastrófico, né? A ideia de que se eu perder o controle das coisas e algo sair errado, o meu mundo ter ansiedade sem saber? Sim, porque muitas pessoas não conseguem ou não sabem dar o nome àquilo que elas estão sentindo. Elas simplesmente experimentam uma sensação, às vezes por um tempo extenso, então de maneira que elas já se acostumaram e não pensam muito a respeito, e outras também evitam, por uma espécie de rejeição, de resistência, a aceitar, né, que elas poderiam estar num quadro de ansiedade. Até porque, no modo como a nossa cultura se desenvolveu, elementos de ansiedade eles são universais. E a gente tem visto nas redes sociais e por todos os lugares um agravamento da ansiedade, de modo que a pessoa ela observa ao seu redor, ela vê que todos em geral estão passando pelo mesmo problema, ou muitos, né? E acaba entendendo que isso é normal, que não há nada de tão sério nisso, mas de fato há um perigo ali bastante presente. Por que é importante que a ansiedade seja tratada? Bom, a ansiedade ela se desenvolve por conta de um sentimento crônico de ameaça. A pessoa, ela em algum momento ela sentiu, em função de um estressamento muito extenso, que algo estava ameaçando a sua integridade psicológica e física. O nosso organismo e a nossa mente, eles trabalham para a nossa sobrevivência, para reagir a essas ameaças. Uma rotina de trabalho muito estressante, relacionamentos abusivos, circunstâncias de vida muito complicadas, acabam anunciando para a nossa psique e para o nosso corpo que nós estamos sob perigo. Então, os hormônios de estresse e outras coisas vão entrando em ebulição e se mantendo ativos por muito tempo para nos proteger dessa ameaça constante. Só que os hormônios estressores, quando muito continuamente produzidos no nosso organismo, eles acabam criando doenças nos nossos órgãos, acabam debilitando o nosso sono, acabam de alguma maneira prejudicando a nossa saúde física e, claro, né, a nossa saúde mental. Cada vez vai se aprofundando mais nos medos, nos receios, porque a hipervigilância do ansioso acaba sempre alimentando ainda mais esse estresse, de modo que no longo prazo pode-se chegar em crises de pânico e outras coisas um pouco mais sérias. O que um período de pandemia como o atual pode acarretar em um indivíduo com ansiedade? Bom, em primeiro lugar, como eu já disse anteriormente, a ansiedade se baseia num medo muito grande com relação à realidade ao redor e numa desconfiança com relação à própria capacidade interior e física e mental de lidar com as circunstâncias, de maneira que uma pandemia como essa, gerando um desarranjo muito grande na rotina que já estava estabelecida, demandando o encontro e a construção de novos modos de viver, e trazendo essa aura de incerteza sobre a própria saúde, né? De modo que eu possa estar sendo contaminado pelo vírus a qualquer momento, se fizer qualquer coisa errada. E também com relação ao mundo, porque, bom, olha as circunstâncias que se conformaram ao nosso redor sem a gente ter tido uma grande interferência nisso. Então, uma pessoa ansiosa, ela vai olhar para isso e vai tender a um desesperamento maior, né? Porque ela vai temer grandemente a própria circunstância e a possibilidade de estar sendo contaminada,
levando aí eventualmente até o desenvolvimento de um transtorno obsessivo compulsivo, de ter que criar rituais de higiene e outras coisas no âmbito da perfeição para evitar que o vírus entre no seu organismo, e vai também ter muito medo da sociedade ao redor, porque os outros se tornam ameaças virulentas, né, e o mundo perde toda a previsibilidade que é tão necessária para o ansioso. Então, essa circunstância, que ela é muito exótica, uma circunstância muito nova, na qual a gente está que a gente tem presenciado, esse cenário todo que se constituiu, ele é bastante ansiolítico, né? Ele é bastante ansiogênico. Ele pode produzir e intensificar todo um quadro psicopatológico. O aumento do uso de medicamentos para a ansiedade durante a pandemia é esperado, claramente. Mesmo os indivíduos que não tenham um diagnóstico de ansiedade, na medida em que o ambiente ao seu redor ele se desestabiliza e eles perdem a confiança na própria capacidade de suportar essa crise, e também passam a desconfiar de pessoas do seu convívio natural, da sua comunidade, com medo dessas pessoas serem uma ameaça à sua saúde. Essas pessoas, não sabendo como suportar, não tendo recursos cognitivos, aquele arsenal cognitivo para administrar essas pressões, essas incertezas, acabam se enveredando num caminho de crises de ansiedade que nem sempre se configuram um quadro psicopatológico de ansiedade. Mas para evitar o agravamento da situação e para conseguir sobreviver a essa circunstância, acabam optando sim pelo consumo de medicamentos. Durante o isolamento social, o que é possível fazer para melhorar o convívio com a ansiedade? Pois bem, como eu descrevi anteriormente, a ansiedade ela tem uma conexão com o nosso organismo. A nossa psique corresponde a questões hormonais do nosso próprio corpo, né? Esses hormônios do estresse que são gerados pela ansiedade, que quando crônica, então, esses hormônios estão sempre sendo produzidos no nosso organismo, eles causam uma espécie de intoxicação no nosso corpo. Isso pode levar a um agravamento da saúde, a algumas crises que vão aumentar a desconfiança do indivíduo com relação à sua própria capacidade de lidar com essa ameaça, de maneira que nós devemos encontrar meios de diminuir esse estresse, meios de reduzir o impacto desses hormônios nocivos à nossa saúde. Alguns desses meios são exercícios que se podem fazer em casa, que sejam aeróbicos, que ponham em movimento a respiração e a musculatura, que ativem a circulação na superfície da pele, para que sejam excretadas esses elementos nocivos, né, que estão circulando no nosso corpo ou no corpo do ansioso. Também existem técnicas de respiração profunda, a respiração perfeita, que se chama, que ajudam a um relaxamento muscular e também a se distrair dos pensamentos ansiosos, naqueles pensamentos de medo e de hipervigilância. Quando a pessoa está se perdendo, apavorada, ela pode tentar prestar atenção na sua respiração interior, fazendo o enchimento completo e esvaziamento completo dos pulmões em alguns números periódicos aí de 3 respirações e etc., para que ela consiga, se focando internamente, se distrair desse desespero e também conseguir oxigenar melhor o seu sangue, o seu cérebro, para poder pensar com mais clareza. Outras sugestões seriam, né, na medida em que se tem técnicas aí de atenção à respiração e de melhora da saúde física, acaba-se com algum tempo amenizando o estresse e diminuindo alguns dos sintomas da ansiedade. O convívio social, que é importante para a pessoa ansiosa não se sentir ainda mais vulnerável, ele é fundamental. É importante que se saiba como utilizar recursos tecnológicos aí que estão à nossa disposição para ter um contato saudável com as pessoas. E aí entra a importância de regrar as redes sociais, porque elas não representam um convívio natural com as pessoas de uma maneira humanamente estabelecida, são simplesmente
e estímulos excessivos aí de coisas que as pessoas estão fazendo, mas não há algo de muito humano nisso. Então se pode optar por chamar pessoas para conversar em áudio, vídeo e desenvolver conversas individualmente com pessoas ou em chamadas com familiares e amigos, conversas profundas, conversas mais extensas, procurando entender como os outros estão, procurando esclarecer aos outros como se está, pedir conselhos, atualizar as questões e se manter socialmente recarregado, né? Essas são algumas orientações interessantes e eu espero ter sido útil a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.